Boa tarde a todos, e eu estou aqui nesta tarde, para poder compartilhar com vocês um pouco sobre um assunto muito importante, que eu vou estar tratando aqui, que é trazer para nós, um pouco, encorajar cada um de vocês que estão passando pelo momento da secura árida dos sentidos, que é a purificação da alma, esta noite dos sentidos. Então, o meu objetivo aqui, é encorajar você que está passando por esse momento. Eu estou aqui com o livro de São João da Cruz, as obras completas. Estou com o livro do Garrigou Lagrange e estou com a Palavra de Deus, como base, a Palavra de Deus. Então, eu quero iniciar, com você, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nesse aprofundamento, nesse ensinamento sobre esta purificação da alma, como que você tem que agir, como que tem que fazer. E o maior objetivo meu mesmo é que você se sinta encorajado a carregar essa cruz, a carregar essa cruz, que é um presente de Deus. Eu digo que ela é um presente de Deus, esta cruz, que é dada para nós. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregando a Nossa Senhora esse ensinamento, esse aprofundamento, para que ela peça por nós o Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, em nosso socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu quero iniciar aqui com a Palavra de Deus, Estou aqui com a Palavra de Deus, vou ler São Mateus, Mateus 15, do 29 ao 39. Mas eu quero mesmo pegar uma parte aqui com vocês, principalmente do 32. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e lhes disse: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias que está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7. E alguns peixinhos? Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magdá. O que eu quero pegar com vocês aqui nessa passagem de Mateus 15, 29 ao 39? Eu quero pegar primeiramente esse trechinho aqui que Jesus fala. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e lhe disse: Tenho piedade
piedade desta multidão, eis que há 3 dias que está perto de mim e não tem nada para comer. Então, em outra tradução, Jesus fala que persevera comigo. Esse povo que persevera comigo e não tem nada para comer. Nesta noite dos sentidos, né? O que nós temos que fazer? Primeira regra é permanecer com Jesus, no estado que você se encontra. Na secura que você se encontra, no desgosto que você se encontra, no abatimento que você se encontra, a regra é essa: permanecer perto de Jesus. Por quê? Como ele fala aqui, não quero despedi-la em jejum. Porque mesmo se você estiver em jejum, sem alimento, você está perto de Jesus, Ele não vai deixar você desfalecer no caminho. Nesse caminho que Ele te colocou, nesse caminho de perfeição, nesse caminho de santidade. Nesse caminho de santidade que Deus te colocou, Ele não vai deixar você desfalecer nesse caminho, porque Ele vai te alimentar. Porque nesta noite dos sentidos, não é você mais que se alimenta. Antes era você que se alimentava, né? Antes era você, mas agora não é mais você. Agora é Jesus que está te alimentando. Por isso que é importantíssimo, nesta noite dos sentidos, não deixar de rezar, não deixar de fazer as práticas de piedade, mesmo sem gosto, mesmo sem vontade, mas permanecer perto de Jesus. Esse aqui é o essencial. Se você entende isso aqui, pronto. A multidão, eis que há 3 dias que está perto de mim. Há quanto tempo você está nessa purificação? Há 2 anos, 3 anos, 1 ano, 1 mês, 2 dias? Não sei quantos dias, não sei quanto tempo. Mas o importante é você permanecer perto de Jesus. Não sair de perto de Jesus, ficar com Ele, pertinho dele, tá? Porque Ele não vai despedir você em jejum. Ah, mas eu estou na oração, não estou sentindo nada. Deus não fala comigo, Deus não me escuta. Olha, para os teus sentidos, você está num jejum, mas o teu espírito está recebendo um alimento que até então é desconhecido. Ele não está habituado a receber esse alimento. Então, para ele se habituar, vai levar um tempo. Mas saiba que você não vai desfalecer no caminho. Pode vir até um medo. Às vezes, nesta noite dos sentidos, vem o medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou dar conta? Olha a passagem. Olha o que o Evangelho vem dizendo para nós. Jesus teve piedade daquele povo. Será que Jesus não está tendo piedade de você também? Nesse estado que Ele que te colocou? Foi Deus que colocou você nesse estado, né, de purificação. Então, persevera com Jesus, tá certo? Então, o que é para nós a noite dos sentidos, né? A noite dos sentidos para nós, né? Esta noite secura começa a entrar as almas quando Deus as vai tirando do estado de principiante. São João da Cruz vem falando para nós que a secura árida do sentido é quando Deus vai tirando a alma, do estado de principiante, ou seja, o estado dos que meditam e colocando no estado de contemplação, né? No estado de contemplação, que já a fim de que, passando pela noite, chegue ao estado dos perfeitos. Então, o que esta noite vem trazendo para nós, né? Primeiro, irmã, como que começa essa noite? Como que eu sei que eu estou nesta noite dos sentidos, né? Como que eu sei quando eu estou nesta noite do sentido? Para mim poder ter uma noção disso, né? Como que eu sei?
né? Você começa a não sentir mais, você começa a sentir um desejo de Deus. Você na verdade não tem mais gosto e nem consolação. Você não tem nem gosto e nem consolação. Esse é o primeiro sinal. Você não tem gosto e nem consolação. Você vai perdendo todo o gosto, toda a consolação, todo o prazer nas coisas espirituais e nas criadas, né? Nas coisas espirituais e nas coisas criadas. Você não vai tendo gosto e nem consolação, né? Deus vai tirando você da infância e colocando você numa maturidade. Você vai crescendo, né? Você vai criando, já vai sendo já uma pessoa adulta. Então, você sai do estado, né? Você sai do estado de meditação e entra no estado de contemplação. O segundo sinal, né? Você tem um desejo de Deus. Você começa a sentir um desejo de Deus e tem uma aflição muito grande, como se achasse que não estivesse servindo a Deus, né? E o terceiro sinal é você não meditar mais com as tuas faculdades, com as tuas potências da alma, você não medita mais, você tem dificuldade de meditação. Isso é o básico para você entender, né, como que entra nesta noite dos sentidos. Quem coloca você nesta noite dos sentidos? O Espírito Santo. Acende-se um clarão, como um relâmpago, na alma, e o Espírito Santo vem e faz um convite para a alma, se a alma quer entrar nesta noite. E a alma respondendo que sim, o Espírito Santo vem e começa o trabalho na alma, né? Então, é um mistério, isso aqui é místico que eu estou falando para você, né? E aí começa o mistério na tua vida, né? Então, Deus vai agindo na alma, né? Deus vai agindo na nossa alma, Deus vai purificando a nossa alma. E aí começa o pôr dos aproveitados ou proficientes, que é já o dos contemplativos, a fim de que, passando pela noite, chegue ao estado dos perfeitos. Então, o que Deus quer? Deus quer a perfeição. Deus tem uma perfeição para a minha alma e para a tua alma. Só que nem eu sei e nem você sabe. Só Deus sabe como que Ele quer receber a nossa alma de volta. Certo? Só Deus sabe como Ele quer receber a nossa alma de volta. Então, eu tenho uma perfeição a alcançá-lo. E essa perfeição começa por esta noite do sentido. Nada mais, nada é do que a segunda conversão da nossa alma. É a segunda conversão, ali começa, né? Então, Deus quer, nesta noite do sentido, levar a minha alma, tirar a minha alma das fraquezas que ela se encontra muitas vezes e levar ao exercício das virtudes. Deus quer exercitar a minha alma no Espírito. Então, Deus está ali levando minha alma ao estado de perfeição. Olha que graça, olha que presente é essa pena, é uma penalização que Deus vai penalizando a alma. Deus vai penalizando a alma, vai levando ela, é uma via purgativa. É uma via purgativa que Deus vai penalizando a alma, ela vai passando pelas suas penas, ela vai sendo purificada nas suas potências, na sua parte sensitiva, para ela poder chegar a esse estado perfeito, como fala aqui, ao estado dos perfeitos, o da divina união da alma com Deus. Qual é o maior objetivo de Deus nessa purificação? Porque Ele quer levar a alma ao estado perfeito, a divina união para com Ele. Deus quer unir a alma com Ele. Tudo que Deus quer, gente, tudo que Deus quer é unir a nossa alma com a dele. Tudo que Deus quer é a união, né? Então, para isso, Ele precisa levar a nossa alma nesses caminhos. Para entender e declarar melhor que noite seja esta pela qual a alma passa e por que razão Deus nela a põe, será conveniente tocar aqui algumas particularidades dos principiantes, né? Então, convém saber que a alma,
quando determinadamente se converte a servir a Deus, de ordinário é criada e regalada pelo Senhor. Então, no começo, ela ganha regalos, ganha consolos, ganha satisfações. No começo acontece tudo isso. Com o mesmo procedimento que tem a mãe, né, amorosa com a criança pequenina. Ao calor de seus peitos e acalenta com leite saboroso e manjar delicado e vai nutrindo. E em seus braços a carrega e acaricia. Então, no começo tem tudo isso, né? À medida, porém, que a criança vai crescendo, a mãe lhe vai tirando o regalo. É o que acontece conosco. Na medida que Deus vai vendo que a alma vai progredindo, que a alma vai crescendo, que a alma vai buscando, Deus tira os regalos da alma. Para quê? Para que a alma possa crescer, né? Assim que acontece com a mãe, como São João da Cruz vai narrando aqui, a mãe vai dando para a criança, né? Amorosa, a mãe é a criança com a criança pequenina, o calor dos seus peitos, acalenta, com leite saboroso e manjar delicado. Então a mãe vai fazendo tudo aquilo, mas a criança precisa crescer. A criança precisa criar, né, maturidade, criar músculos. Então a mãe vai tirando aos poucos. É o que Deus também vai fazendo nesta noite do sentido, né? Então, à medida, porém, que a criança vai crescendo, a mãe lhe vai tirando o regalo e escondendo o termo amor que ele tem. Põe suco de aloés amargo no doce peito, desce o filhinho dos braços, né? A mãe faz isso porque a mãe é ruim? Não, porque a mãe quer ver o crescimento do filho, né? Faz andar por seus próprios pés. Então Deus tira a alma dos braços e faz a alma andar. Agora a alma tem que se exercitar. É aí que nesse momento você sente o desconforto. É aí que nesse momento você fica reclamando, mas Deus não me escuta mais. Eu falo com Deus e Deus não me ouve. Antes era diferente. Antes eu sentia sabores na oração, sentia vontade de ficar 2, 3 horas na capela. Agora eu fico na inquietação. O que está acontecendo? É Deus te exercitando nas virtudes. Para que, perdendo os modos de criança, se habitue a coisas maiores e mais substanciais. Qual amorosa mãe procede à graça de Deus? Então, assim como a mãe faz, Deus também procede. Então, a graça de Deus, quando por novo calor e fervor no serviço do Altíssimo torna, por assim dizer, a gerar a alma. Então, pela graça de Deus, Deus está ali gerando a alma. A alma está sendo gerada, né? A alma está sendo robustecida. A alma está criando vigor. Né? Ela acha que não, mas ela está. Porque ela estava acostumada com os regalos, com os consolos, e agora ela não está tendo mais. Agora ela vai ter que mastigar comida sólida, né? Agora a alma, primeiramente, lhe concede doce e sabores leite espiritual, sem nenhum trabalho da alma. Então, antes, a alma não tinha trabalho nenhum. A alma não tinha trabalho, né? Ela já recebia tudo pronto. Então, agora ela tem que trabalhar. Você está vendo agora o que tem que fazer? Em todas as coisas divinas e com grande gosto para ela. Então, antes você tinha todo o gosto para as coisas divinas. Nem exercícios espirituais, dando-lhe Deus, então, seu peito de amor terno, como a criancinha terna. Então, antes tinha tudo. A alma acha seus deleites em passar muito tempo a fazer oração. Então, a alma ficava se deleitando em fazer muito tempo aquelas orações. E, porventura, até noites inteiras gasta nesse exercício. Seus gostos são as penitências, seus contentamentos, os jejuns, suas consolações. Então, é receber o sacramento e comungar as coisas divinas. E, embora faça com muito fervor e assiduidade, praticando esses exercícios
com sumo cuidado. Todavia, não deixa de proceder em todas essas coisas com muita fraqueza. Você vê que em tudo isso que ela fazia, sentindo muito gosto, muito regalo, em todos esses atos piedosos, fazia fraco, imperfeito. Tinha fraquezas e imperfeições, porque quando Deus tira, ela se sente com agonia. Então Deus vai tirando para poder aperfeiçoar a alma. Sobre o ponto de vista espiritual, são movidas as almas a estas mesmas, com exercícios espirituais pela consolação e gosto que nisso acham. Então, se eu vou para a oração e não sinto gosto, não sinto vontade, eu não vou mais. Então, isso é fraqueza e imperfeição. Então, por isso que Deus tira, para que a alma sinta nesse momento, né, que está sendo tirada aqueles regalos, para que ela possa começar a não ir por ela, mas ir por Deus. Ela não vai mais por ela vai por Deus. Ela não busca mais as consolações, ela busca a Deus. E não estando ainda habilitadas por exercícios de forte luta das virtudes, olha o que acontece. Então, a ponto de vista espiritual, são movidas as almas a estas mesmas coisas e exercícios espirituais pela consolação e gosto que nisso acham. Então, aquilo que eu falei, por achar gosto e satisfação, elas vão. Por isso que Deus tira todo o gosto, todo o prazer da alma, para que ela não vá pelo gosto, mas que ela vá procurar a Deus pelo puro amor. E não estando ainda habilitadas por exercícios de forte luta nas virtudes, então a alma, se ela continua dessa forma, ela não vai ficar habilitada nas lutas pelas virtudes e no exercício do Espírito. Então ela vai ficar enfraquecida e sempre imperfeita. E não é isso que Deus quer para a alma. Deus quer uma alma fortalecida. Então por isso que Deus tira tudo isso daqui, né? Daí lhes vem em todas as suas obras espirituais muita falta e imperfeições. Então, essas muitas faltas e imperfeições vêm daqui, de eu buscar consolo, de eu buscar regalos, de eu buscar satisfação própria. Então, você acha que está no caminho da santidade e acaba não estando, porque você está buscando tudo isso. É daí que vêm as imperfeições. Com efeito, cada qual age conforme o hábito de perfeição que possui. Ora, como esses principiantes não puderam ainda adquirir hábitos fortes, necessariamente hão de obrar fracamente. Então, aqui é só para você ver como que se dá esta noite dos sentidos. E agora eu quero passar para vocês, né, aqui, estou com o livro do Frei, né, Reginaldo Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, que vem falando muito bem para nós, estou no tomo 2, que vem falando muito bem para nós, eu peguei uma parte aqui, conduta a ser adotada na purificação. Quais são as condutas que eu tenho que adotar, né, para você nessa purificação? Essa purificação é um assunto que abrange, é muito longo, muito grande, tem várias partes, mas eu quero passar para você um pouquinho. Como eu falei no começo, eu quero, com a graça de Deus, te encorajar a passar por esse purgatório, né, por essa via purgativa. E falar para você, não desista, é um presente de Deus. É Deus tirando você das imperfeições e colocando você no caminho da perfeição. Você quer ser perfeito? Você quer ser santo? Abrace essa cruz. E ele vai falar para nós, né, que Deus faz isso. A primeira regra, né, que Deus pede às almas, a primeira regra de direção é que as almas devem aceitar generosamente esta provação. Primeira regra, grava aí bem. Primeira regra que as almas têm
que fazer? Aceitar com generosidade esta purificação. Esta purificação da alma que Deus vai virar e revirar a alma. Deus vai virar e revirar essa alma, porque Ele está trabalhando nela. Deus está trabalhando essa alma. Deus está tirando as cascas. Deus está tirando os entulhos. Deus está tirando as raízes dessa alma. Deus está aperfeiçoando. Deus está arrumando a casa. Oh, Deus maravilhoso! Obrigada por estar arrumando a casa do meu coração. Então, meu irmão, minha irmã, eu te falo, não esperneie, não choramingue, não murmure, não reclame, porque você vai ver que a primeira regra de direção é que as almas devem aceitar generosamente esta aprovação, enquanto ela durar. Vai durar 1 ano? 2, teve santos que passaram 16 anos, outros 10, outros 15, outros 18. Então, não sei quanto tempo você vai ficar, o tempo que Deus permitir, segundo o agrado de Deus. Então, aqui a primeira regra de direção é que as almas devem aceitar generosamente esta provação, enquanto ela durar. Segundo o agrado de Deus. Então, segundo o agrado de Deus. Segundo o agrado de Deus. Por quê? Porque Deus tem que fazer o que na nossa alma? Né? Deus tem que lixar. Deus tem que lixar a nossa alma. Nossa alma, ela tem que ser lixada. As almas precisam ser lixadas e apuradas. Lixar e apurar, para que se tornem santa. A minha alma, a tua alma precisa ser passada essa lixa. Então, lixar e apurar a minha alma para que ela seja santa. Grava bem isso daí. A minha alma precisa ser lixada, apurada para que ela seja santa. Você entendeu isso? Entendeu tudo. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Você está sendo uma criança dócil para Deus. Então, aceitar segundo o agrado de Deus e deve viver no abandono. Como é que eu devo viver, irmã, nesta noite do sentido? No abandono. Não se preocupar com nada. Porque a tua vontade, a tua inteligência vai ter dificuldade de raciocínio, vai ter dificuldade de meditação. Você vai querer fazer as coisas que fazia antes e não vai fazer mais. Então você tem que viver nesse abandono. Ah, então vou relaxar em tudo? Não, não é isso. Não é isso que eu estou te dizendo. Não é para você relaxar. Mas buscar esse abandono em Deus. Antes era você que fazia. Antes da noite do sentido, você era ativo. Agora você é passivo, tá? Você mudou, agora é Deus que faz em você. Antes era você que fazia, agora é Deus que faz em você. Então, qual é a minha conduta? Deve viver no abandono. Viver no abandono. Deixar Deus fazer. No abandono à vontade divina. De resto, em geral, quanto mais eles aceitarem generosamente, olha aqui, ó, quanto mais você aceitar generosamente esta purificação, mais depressa ela terminará. Quanto mais você aceitar generosamente, mais depressa ela passará. Então, depende da tua docilidade, né? Depende aquela mãe que quer passar o remédio na criança, que o remédio arde, e a criança fica empurrando a mão da mãe, não, porque dói, porque dói, porque dói. E a mãe sente dozinha e não passa o remédio. Aquela criança nunca vai ser sarada, aquela ferida nunca vai ser sarada. Então Deus, Ele quer passar esse remédio. Ele tem o remédio para a minha alma. Ele tem o remédio para me curar. Ele tem o remédio. Deixa Deus passar o remédio nas tuas feridas. Deixa Deus te purificar para que você seja um grande santo. Uma grande santa. É penoso? É. É penoso.
É dolorosa? É. Mas vale a pena. Mas vale a pena porque no final, você vai triunfar com Deus. Você vai, qual é o objetivo dessa purificação? Levar a tua alma à união com Deus. É isso que Deus quer. Levar a tua união ao estado de perfeição, a esta união com Ele. Por isso que Ele entra te purificando. E se não for por, esse é o caminho. Esse é o caminho estreito que Deus colocou você. Em que caminho eu estou, irmã, nessa noite do sentido? No caminho estreito. No caminho estreito, que fala o Evangelho, né? Na porta estreita. Nessa porta, você está nessa porta, você se encontra nessa porta, né? Então aqui, quanto mais eles aceitarem, quanto mais você aceitar generosamente esta purificação, mais depressa ela terminará. Mas não fica naquela, ai, tomara que termine logo, não aguento mais. Não, não faça isso. Eu te aconselho a não fazer isso, seja dócil. Porque mais na frente aqui vai dizer, esta cruz é boa para mim. Esse remédio amargo que Deus está me dando é bom para mim. Pois o efeito para o qual Deus a quer será cumprido mais prontamente. Então Deus quer, né, a mãe quer colocar o remédio naquela criança, mas aquela criança empurra a mão dela o tempo todo. Será que você não está empurrando a mão de Deus? Não, não mexe aqui, não purifica nessa parte. Deus, nesta purificação, Deus quer purificar em mim e você. Deus quer nos purificar do orgulho, da preguiça espiritual, da sensualidade e da irritabilidade. Deus quer nos purificar, tá? Do orgulho espiritual, da irritabilidade, da preguiça espiritual e da sensualidade. Deus quer nos purificar dos 7 pecados restos, dos 7 pecados capitais que ainda existem em nós. Meu Deus! Se não for essa intervenção de Deus, se não for a mão de Deus aqui em mim e você, como que nós vamos conseguir, meu irmão, minha irmã? Me diga. Como? Por isso que eu repito várias vezes, esta purificação é um presente de Deus. É como se você ganhasse na loteria. Entendeu? A partir do momento que você começa a entender ela. Porque sem essa purificação, você vai morrer com esses restos de pecados capitais. Então, por isso que essa purificação tem que ser profunda. Por isso que só Deus, só essa graça de Deus, essa purificação nada mais é do que a luz divina de Deus em nossa alma. É a luz da verdade. Esta purificação é me trazendo você para a verdade. Para a verdade. É uma luz que se acende em mim e você. Onde muitas vezes essa luz poderia estar apagada. E Deus vem acendendo de novo. Ela foi acesa no batismo. E com teus pecados pessoais foi apagando. E Deus, com essa purificação, foi acendendo essa luz. E nós precisamos de luz, porque o céu é luz e eu preciso viver na luz. Então, Deus quer que faça um efeito aqui, né? E se ela é mais intensa, geralmente será mais breve, como diz da purificação do purgatório, a menos que a alma tenha de sofrer especialmente pelos pecadores, além de sua purificação pessoal. Então, depois que a pessoa passa dessa purificação pessoal, se Deus permite, ela passa a sofrer esta purificação pelos pecadores, né? Então, vamos lá. Fé no ministério da cruz. Ter fé. Buscar essa fé, né? No mistério da cruz, ter fé. Fé no mistério da cruz.
é um mistério, que nem você, em determinado momento, se entende o que está acontecendo comigo, né? Por que que a minha vida espiritual está assim? Quem não tem conhecimento dessa noite dos sentidos, né, fica perdido. Por isso que ela precisa de uma direção espiritual e de alguém que entenda desse assunto, para que faça ela progredir, né? Para que faça essa alma aceitar com generosidade. Abraçar a cruz, meu irmão, minha irmã, abraça a cruz. Na provação de que estamos falando, é preciso crer firmemente no que Deus nos disse sobre a grande eficácia da cruz. Olha aqui. Na provação de que estamos falando, é preciso crer firmemente no que Deus nos disse sobre a grande eficácia da cruz, purificadora na vida da igreja. Em nossa vida espiritual, pessoal, para que esta fé seja prática, é preciso dizer a si mesmo. Olha o que é preciso você dizer para você mesmo nesse estado. Olha aqui, a cruz é necessária e boa para mim. A cruz é necessária e boa para mim. Chegar a esse ponto de você falar isso. A cruz é necessária. Eu preciso da cruz para me salvar. Eu preciso da cruz, então a cruz é boa e necessária. Sim, a cruz é boa e necessária para mim. Nesse período de sua vida, né, São Luís Bertrand dizia muitas vezes, olha o que esse santo dizia muitas vezes nesse período que ele passava. Olha as palavras dele. Muitas vezes as palavras de Santo Agostinho também dizia, olha o que esse santo dizia, Senhor, olha que forte, olha o que esse santo dizia, Senhor, neste momento, queima, corta, não poupes para poupar na eternidade. Meu Deus, vou repetir, hein? Esses santos diziam, queima. Então, essa purificação é Deus queimando em nós todas aquelas restras, todas aquelas manchas, Deus tirando, Deus lixando, como fala aqui, que a alma precisa ser lixada e apurada até que se torne santa. A minha alma precisa. Esses santos aqui tinham essa consciência. Então, por isso que eles não reclamavam dessa purificação. Por isso que eles aceitavam com generosidade. Então o santo falava, Senhor, neste momento, queima, corta, porque Deus vai podando tudo. Aquilo que você tinha satisfação de fazer, até de cantar, de falar da palavra, aquilo de rezar muito tempo, enfim, todas aquelas práticas que você tinha antes, que fazia com regalos, com consolação, com satisfação, visualização, tudo isso vai sendo cortado. Deus vai tirando, porque todas essas práticas você estava fazendo, mas com muita fraqueza e imperfeição. Então o santo falava aqui, queima, corta, não poupes. Olha que entrega, olha que abandono em Deus. É aquela criança que fala, mamãe, a minha ferida está doendo, mas limpa. Passa o remédio, mesmo que arda, mesmo que doa, né? Mesmo que arda, mesmo que doa, mas eu quero ficar curado, mamãe. Eu quero ficar curado. É a mesma coisa de você falar para Deus, papai, Deus, eu sei que vai doer, é penoso, mas eu quero ficar curado desse orgulho, desse amor próprio enraizado, desse egoísmo que é um câncer da vontade. A nossa vontade tem um câncer que chama-se egoísmo. Eu quero, Deus, eu tenho consciência disso, porque eu quero ser um grande santo. E o Senhor tem as perfeições para minha alma. Então, Deus, queima, corta, não poupes, para não poupar na eternidade. Você tem noção do que eu estou te dizendo?
A alma deve acreditar que é bom para ela ser assim. Olha aqui, ó. A alma deve acreditar que é bom para ela ser assim, dolorosamente purificada. Acreditar. Acredita que é bom. A alma deve acreditar que é bom para ela ser assim, dolorosamente purificada. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Se você está entendendo isso, você está recebendo uma grande graça, porque é o Espírito Santo que está falando ao teu coração. Tá? Que esse é um dos sinais distintivos dos filhos de Deus, é um dos sinais. Ela deve crer, olha também no que ela deve crer. Ela deve crer também que essa purificação profunda é uma purificação profunda. Que esta purificação profunda e penosa, ela é profunda e penosa. Tá? Essa purificação é profunda e penosa. Que essa purificação profunda e penosa glorifica o Senhor. Você dá mais glórias a Deus com essa purificação do que antes, que você achava que estava glorificando a Deus, que você achava que estava rezando demais, você achava que estava glorificando a Deus. Não. É nessa purificação penosa e profunda que você dá glórias a Deus. Quer dar glórias a Deus? Então passe por essa purificação. Está entendendo isso? Naquele momento que é difícil de você rezar, você está ali dando glórias a Deus. Esse é o momento certo. É contraditória, sabe? Essa purificação é contraditória. Ela deve deixar-se penetrar pelas palavras de São Paulo. Nós trazemos esse tesouro da graça divina em vasos frágeis, a fim de que se manifeste que esse poder soberano do Evangelho vem de Deus e não de nós. Somos oprimidos, certo? Olha aqui, somos oprimidos de toda maneira. Nessa purificação você é oprimida de toda maneira, de tudo que é lado. Somos oprimidos de toda maneira, mas não esmagados. No sofrimento, mas não no desespero. Não se desespere com essa purificação. O inimigo coloca muitas tentações. Nesta purificação, você habitualmente, constantemente, você vai ter duas tentações. Vai ter mais, mas as frequentes são essa, da irritabilidade e da sensualidade, da sexualidade. Então, você vai ter muita tentação nessas duas partes, da irritabilidade. Da irritabilidade para quê? Para que você ganhe a virtude da paciência. E da sexualidade para que você ganhe a virtude da pureza. Então, Deus quer enraizar essas duas virtudes na sua alma. Até então você achava que tinha paciência e não tem. Achava que tinha pureza e não tem. Então, por isso que Deus permite essas tentações, nessa purificação, para que você possa ganhar essas duas virtudes, enraizada no teu espírito, tá? Na tua sensibilidade. Mas não no desespero. Perseguido, mas não desanimados. Não desanima. Outra tentação terrível que o inimigo joga, o desânimo. Abandonar tudo. Tem muitas almas que, por falta de orientação, de um bom diretor espiritual que entenda isso daqui, desanima, perde tudo. Entra a frouxidão na vida de oração e ela abandona o caminho de perfeição, esse caminho aqui. Ela sai de perto de Jesus, como a palavra fala para nós no começo. Então, qual é o segredo? Não sair de perto de Jesus, porque Ele não vai deixar faltar alimento para você. Você está em jejum, mas Ele não vai deixar faltar alimento, Ele vai te alimentar. Esse é o grande segredo, tá? Desanimados, abatidos, mas não perdidos. Olha que bonito.
Trazemos sempre conosco em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja manifestada em nós, né? Então, aqui nós temos que permanecermos firmes nesse caminho, buscando mesmo, né? O que eu tenho que ter, irmã, nesse caminho? Paciência nas adversidades, constância, perseverança. Jesus não fala no Evangelho? Se perseverar até o fim, será salva? Persevera. Você está com a faca e o queijo na mão para ser santo. O que mais você quer? Esse é o caminho a trilhar. Esse é o caminho a trilhar. É na fraqueza que a força divina se mostra plenamente. Então você vai ver que nesse estado de purificação, você vai se encontrar numa fraqueza muito grande, porque ela traz uma fraqueza muito grande. Por quê? Porque nessa purificação, você vai se deparar com 3 coisas: a tua indigência, tua miséria e tua pobreza. Mas ao mesmo tempo, você vai ver a grandeza de Deus na tua vida. Então você vai sentir muitos momentos enfraquecido para cumprir o teu apostolado, a tua missão. Mas aqui o que fala aqui é na fraqueza que a força divina se mostra plenamente. É o que São Paulo fala, né? Então, você vai ter momentos que vai até querer brigar com Deus. Deus, eu estou nesse estado e o Senhor ainda me pede algo para fazer? Sim, porque Deus não quer se servir das tuas forças, Deus quer se servir da tua fraqueza, para que a grandeza dele se manifeste na tua vida, né? Então, eu te aconselho não deixar de fazer o que Deus está te pedindo no momento. Não deixa o teu apostolado, não deixa a tua missão, não deixa. Continua, porque aí você está ganhando méritos diante de Deus, porque aí você está tendo a graça de glorificar a Deus. Lembra que a gente falou que nesse momento você glorifica mais a Deus do que antes? Porque nesse momento você está dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus não quer contar com tuas forças. Deus quer contar com tuas fraquezas e tuas limitações. Entrega para Deus tuas fraquezas, entrega para Deus tuas limitações, que Deus vai dar a força dele na tua alma, né? Assim prefiro de boa vontade glorificar-me em minhas fraquezas. Se glorifique, glorifique a Deus nas tuas fraquezas. De repente você está nessa fraqueza, Deus te manda pregar, falar do Evangelho. Você não está nem entendendo nada, mas você vai dar uma palestra que você fala quem foi Deus mesmo que deu essa palestra. Não já aconteceu isso na tua vida? Creio que sim. De repente Deus manda pessoas vir conversar com você para você aconselhar e você está num vazio. Porque essa purificação traz um vazio, porque ela vai esvaziando todas as potências da nossa alma. A vontade, principalmente, a vontade fica no vazio. O entendimento fica no obscuro, na obscuridade. A memória fica na lembrança. Então Deus vai mexendo com todas essas partes da nossa alma, as nossas potências. Deus vai aperfeiçoando elas. Então Deus vai pedindo coisas para você. É nesse período que Deus vai te pedindo algo, vai pedindo, vai pedindo. Ele não pediu para os discípulos no deserto? Para os discípulos dar de comer aquela multidão? Os discípulos quiseram até brigar com ele, mas como nós estamos no deserto e nos pede para dar de comer, você está no deserto. Deus te colocou no deserto porque Deus quer falar contigo no deserto. Deus quer que você alimente no deserto. Nesse deserto que você está, aí é que Deus vai te pedir as coisas. E se você for esperto, inteligente, você vai entender o que eu estou te dizendo. E não vai recuar. E não vai negar para Deus. O que nós temos que ser? Generosos. Como nós iniciamos aqui, né? A generosidade, né? Ter essa generosidade, né? Para com Deus. Seja generoso com Deus, né? Nessa provação, enquanto durar. Seja generoso com Deus. Olha, seja generosa com Deus, generoso com Deus nesta provação até ela durar. Então, se Deus vai te pedir algo, seja generoso.
Seja generoso. Porque antes você fazia porque você sentia gosto, sentia vontade, sentia prazer. Agora não. Agora você não está fazendo mais por você. Você está fazendo por Deus, né? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Então, Cristo, glorificar-me em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Então, nesta purificação dos sentidos, é o poder de Deus que habita em você. Você se sente fraco da tua parte da tua sensibilidade. A tua sensibilidade se encontra enfraquecida, esmilinguida, abatida. Ela vai se sentir tudo isso, porque ela está sendo privada de todos os bens. Está entendendo? Ela é privada de todos os bens. Deus transferiu todos os bens da tua sensibilidade para o espírito. Então, ela não está sendo mais alimentada, a tua parte sensível, de gosto, de prazer, de satisfação, de regalos. É aquilo lá, a mãe tirou da criança. Então, essa parte, ela tá fraca, ela está enfraquecida. Principalmente você vai sentir isso na vida de oração. Mas o que acontece? Tudo isso acontece para quê? Para que Cristo habite em mim, para que o poder de Cristo habite em mim. Você vai sentir o poder de Cristo habitando em você, nessa purificação. Foi preciso que Cristo sofresse para entrar em sua glória. Se somos filhos de Deus, nós também somos seus herdeiros. Então, se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros, certo? E co-herdeiro de Cristo. Se contudo nós sofremos com Ele, para sermos glorificados com Ele. Então, eu preciso sofrer para que eu possa ser glorificado no céu. Você quer ser glorificado? Então, você tem que aceitar o sofrimento. Porque você não é herdeiro, co-herdeiro de Cristo, então temos que aceitar o sofrimento para poder sermos glorificados no céu, né? Assim nós conhecemos de maneira mais viva, mais profunda, quase experimental, o mistério da redenção. Compreende-se então como se enganam os judeus que gritavam para nosso Senhor: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Então, nós vamos vendo que nesta purificação também é preciso, apesar do que dissemos, né? É preciso ainda recomendar-se ao santo. Olha aqui uma coisa importantíssima que eu quero apontar com vocês. O que nessa purificação eu tenho que fazer, né? Assim, a cruz é um sinal distintivo do cristão configurado ao seu Salvador. É por isso que geralmente são indicadas entre os sinais de predestinação: a paciência na adversidade para amor a Deus, o amor aos inimigos, apesar de sua injúria e calúnia. O amor pelos pobres, sobretudo quando a aflição pessoal nos leva sobretudo. Nesta noite é preciso, pois, contemplar com frequência, como fazem os santos, a paixão de Jesus. Então, nesta noite do sentido, eu preciso, faça uma coisa, contemple com frequência a paixão de Cristo, a paixão de Jesus, né? E é preciso pedir, outra dica para você, é preciso pedir a luz para ter uma inteligência. Olha aqui, primeiro ponto, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha conduta, irmã? Nessa purificação, o que eu tenho que fazer? Já que a senhora falou que eu sou mais passiva do que ativa, mas o que eu tenho que fazer? Pedir a paixão de Jesus. Você tem que contemplar frequentemente, como fazem os santos, a paixão de Jesus, e é preciso pedir luz para ter uma inteligência mais profunda dos santos, aniquilamento do Salvador e do seu infinito valor redentor. Também é preciso pedir, né, apesar de tudo isso, você é preciso ainda recomendar-se aos santos para que eles intercedam por nós. Pedir, primeiro passo, pedir
contemplar a paixão de Cristo, pedir a luz para ter uma inteligência mais profunda dos santos aniquilamentos, né? E pedir a ajuda dos santos. E não deixar a oração. Por mais difícil que estiver, por mais complicado que estiver a vida de oração, persevera. Persevera na oração. Persevera na oração. Fica junto de Jesus. Não sai de perto de Jesus, porque Ele não vai deixar você desfalecer no caminho. Ele vai estar com você. É preciso rezar, como ensina a liturgia, né? É preciso rezar, cuja elevação se revela, então, cada vez mais aqueles que suportam bem essa provação. É preciso rezar. Reze. Reze, por mais que esteja difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu termino com essas palavras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se Jesus é o nosso pastor, se Jesus é o teu pastor, creia, acredite, tenha fé, que nesse caminho que Ele te colocou, não vai te faltar o alimento. Ele vai te alimentar e você vai ser fortalecido pela graça do Senhor, você vai sentir o poder de Cristo habitando em você. Você vai sentir esse poder de Cristo. Persevera, continua firme, abraça essa cruz, não desista não. Ame essa cruz e fale, essa cruz é boa para mim, é necessária essa cruz para mim. Espero que você tenha entendido um pouquinho, que foi um pouquinho só. Com a graça de Deus, posso estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto, porque eu creio que tem muitas pessoas que devem estar passando por esta noite e não estão entendendo, não estão sabendo aproveitar esta noite, não estão sabendo progredir nesta noite, nesta noite do sentido. Recomendo a você, quiser aprofundar, mergulhar mais, leia o livro de São João da Cruz, Noite Escura da Alma, que você vai ter mais esclarecimento. Então, que Deus te abençoe e espero que você tenha entendido um pouquinho dessa purificação do sentido. Seja generoso, seja generosa e caminha nesse caminho de perfeição. Deus quer te fazer um grande santo, uma grande santa. E se você está nesta noite, esse é o caminho. Abrace, agradeça a Deus, porque é Deus que está com você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz por caminhos retos. Mesmo quando eu ando em um vale da sombra da morte, não temo mal algum, pois tu estás comigo. Isso. Jesus está com você. Ele está com você. E Ele não vai te desamparar, porque Ele é o teu pastor. Amém.